Tem coisa que a gente só entende olhando para trás, né? É como se a vida nos entregasse um quebra-cabeça com as peças todas espalhadas, e só depois de muito tempo, com o coração mais calmo e a mente mais madura, a gente começa a ver a imagem que elas formam. E a imagem da minha infância. Ela era confusa, cheia de ruído. Era uma sinfonia de broncas, castigos e rótulos que ecoavam sem parar. Eu era a criança inquieta, o sonhador, o desligado. As vozes dos adultos pareciam um disco arranhado. Lá vem ele de novo com essa energia toda. Não para quieto um segundo. E eu tentava, juro que tentava, mas meu corpo parecia ter uma vontade própria. Você nunca presta atenção. A frase vinha sempre acompanhada de um suspiro de decepção, e cada vez que eu a ouvia, um pedacinho da minha autoconfiança se quebrava. Eu me esforçava para focar, para seguir as regras, mas minha mente era um céu cheio de nuvens passageiras, e eu me perdia nelas. E o pior era ouvir. Tinha tudo para ir bem, mas não se esforça. Essa doía mais que qualquer castigo, porque eu me esforçava até a exaustão. Mas o resultado nunca parecia corresponder à dedicação. Era como tentar encher um balde furado. A frustração era imensa, e a culpa, minha companheira constante. E aí, como consequência, você cresce com essa certeza incômoda, essa voz interna que repete que o problema era você, que você era preguiçoso, incapaz, quebrado. Você carrega esse peso por anos, até que um dia uma luz se acende. E se não fosse nada disso? E se a resposta estivesse em 4 letrinhas? Talvez fosse só TDAH, uma condição, não uma falha de caráter. Só que naquela época, ninguém sabia, nem eu. Existe um amor que é instintivo, profundo. O amor de pais para filhos. A maioria dos pais ama de uma forma que preenche o peito. Mas esse amor, por mais imenso que seja, nem sempre vem acompanhado de compreensão. Eles amam a criança que tem na frente, mas muitas vezes não conseguem enxergar o universo complexo que existe por dentro dela. Eles viam a superfície, o comportamento, a agitação, a distração, a desorganização. O que eles não conseguiam ver era a correnteza invisível por baixo, o esforço monumental para fazer coisas que para outros pareciam simples, a luta diária para focar, para organizar os pensamentos, para controlar os impulsos. Era uma batalha silenciosa, travada dentro de um cérebro que funciona de um jeito diferente. Quando você esquecia o dever, não era preguiça. Era a memória de trabalho sobrecarregada. Quando respondia no impulso, não era malcriação. Era um filtro cerebral ainda em desenvolvimento. E quando chorava ou se isolava por algo que parecia pequeno, não era drama. Era uma sobrecarga emocional e sensorial. Era o seu corpo pedindo uma pausa de um mundo que, às vezes, era intenso demais. Em cada um desses momentos, era o seu cérebro neurodivergente tentando navegar um mundo construído para neurotípicos. Era um sistema operacional diferente, tentando rodar programas que não foram feitos para ele. Não era um cérebro quebrado ou inferior. Era apenas diferente. E ele estava fazendo o melhor que podia com as ferramentas que tinha. Mas sem um diagnóstico, sem um nome para essa experiência, o que sobrou foram os rótulos. Preguiçoso, avoado, dramático. As comparações com o primo, com o vizinho, com o colega de classe, eram constantes, e cada uma delas era um pequeno corte na autoestima. Com o tempo, esses rótulos viraram uma voz interna, que sussurrava que havia algo de errado com você. E assim, silenciosamente, veio a vergonha. Uma vergonha que você carregou por muito, muito tempo. E com os irmãos, talvez eles fossem mais certinhos, mais organizados, mais fáceis. E você cresceu como o diferente, o que dava mais trabalho. A comparação doía. Você escutava: olha seu irmão como faz direitinho. E isso ia moldando sua autoestima. A relação virava competição, ou afastamento. E o afeto, que devia unir,
acabava virando cobrança. Quantas vezes você prometeu arrumar o quarto e não arrumou? Quantas vezes levou bronca por interromper, por esquecer o que sua mãe pediu, ou por estar sempre no mundo da lua? Você não fazia por mal, mas cresceu ouvindo o que fazia, e isso foi deixando marcas. Marcas de inadequação. Marcas de alguém que vive tentando se explicar. Ninguém via o cansaço de tentar se concentrar. Ninguém via o esforço de tentar ficar quieto. Ninguém via o quanto doía ser chamado de bagunceiro, desatento, irritante. O TDAH não era pauta na maioria das famílias. E aí você cresceu tentando se ajustar, se polir, se encaixar e carregando uma culpa que nem era sua. Hoje, mesmo adulto, com uma vida construída e responsabilidades próprias, os conflitos de antes ainda encontram um jeito de aparecer. Especialmente em reuniões de família. Você senta à mesa e, de repente, não é mais um adulto. Você volta a ser a criança que se sentia inadequada. As mesmas dinâmicas, as mesmas piadas, os mesmos conselhos não solicitados que soam como críticas veladas. Cada conversa parece um campo minado, e você se pega medindo cada palavra, cada reação, tentando desesperadamente não ser de mais ou de menos. É um esgotamento silencioso, uma performance para um público que nunca parece aplaudir. Porque a criança que você foi ainda vive aí dentro, em um eco constante, tentando reescrever o passado e finalmente provar que merece amor, atenção e respeito. Essa criança é a força por trás da sua necessidade de agradar, do seu medo da rejeição. É ela quem trabalha até a exaustão para impressionar um chefe, quem se desculpa por coisas que não são sua culpa, quem busca validação em cada curtida, em cada elogio. É uma busca incessante por uma aprovação que, na infância, parecia sempre fora de alcance, condicionada a um comportamento que você nunca conseguiu sustentar. E às vezes, é quase impossível explicar essa luta para os outros. Porque o TDAH não se vê, mas se sente em cada fibra do seu ser. É uma tempestade de pensamentos em uma mente que anseia por silêncio. É a paralisia diante de uma tarefa simples. É a montanha-russa emocional que ninguém entende. Como descrever a sensação de ter um motor que não desliga, enquanto o mundo exige que você fique parado e em silêncio? A batalha é interna, invisível, travada atrás de um sorriso cansado. E por ser invisível, muita gente ainda acha que é frescura, desculpa, falta de limite. Dizem, é só se esforçar mais. Você é preguiçoso. Para de drama. Cada uma dessas palavras é uma pá de cal sobre as feridas antigas, reforçando a crença de que há algo de errado com você. Eles não veem o esforço hercúleo por trás de cada pequena conquista. E esse julgamento externo se torna o espelho que reflete as mesmas críticas da infância, fazendo você duvidar de si mesmo mais uma vez. Crescer com TDAH numa casa que não entende é como morar numa orquestra afinada, sendo o único instrumento fora do tom. Você tenta acompanhar, mas toda hora se sente fora do ritmo. Não é falta de talento, é só que sua música toca diferente. Se essa história parece a sua, respira. Você não é difícil, nem problemático. Você só cresceu tentando ser entendido por quem não teve as ferramentas. E agora, como adulto, você pode resgatar essa história com mais compaixão, com mais consciência e com o cuidado que talvez tenha faltado lá atrás.